Uma boa noite a você que está se ligando com o nosso canal, com a nossa página no Facebook. Estamos dando início a mais um estudo muito importante para todos nós. O estudo o Evangelho Redivivo, que é um material extraordinário, muito bem elaborado para o nosso entendimento. Todos nós que estamos engajados no movimento espírita, também os nossos irmãos que estão iniciando agora a busca por essas luzes imperecíveis. Então, é um motivo de muita alegria podermos juntos estudar, refletir nessas lições que vão nos favorecer o entendimento, o nosso crescimento espiritual. Nós estamos iniciando as transmissões nesta plataforma e por isso talvez a gente possa encontrar alguma dificuldade por falta de experiência. E então, se ocorrer algum deslize, algum erro, eu quero pedir a vocês que nos perdoem, porque nós ainda não estamos muito bem orientados em relação a essa plataforma do Facebook, mas à medida que nós formos desenvolvendo o trabalho, nós vamos percebendo a forma mais adequada de passar esse material que nós estamos estudando. E então, nós vamos aproveitar agora esses momentos iniciais para fazermos uma oração, uma prece. Todo o trabalho que tem por base o Evangelho de Jesus, a seriedade que é para nós esta orientação espiritual, para todos nós, indistintamente, de religião, qualquer que seja o nosso entendimento, é muito importante que nós, quando formos apresentar algum trabalho relativo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos elevar em pensamentos, em sentimentos, fazendo uma oração, fazendo uma preparação para o nosso estado mental, emocional e psíquico, porque assim estaremos abrindo campo favorável ao trabalho desses missionários da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós queremos aproveitar agora para convidar a todos, nos elevando em sentimentos de gratidão, conscientes dessa luz imperecível de nosso Senhor Jesus Cristo, envolvendo a todos nós, conscientes desses trabalhadores do plano maior, que querem nos ajudar em nosso aprimoramento, em nosso crescimento moral. Senhor Jesus, Mestre Divino, aqui estamos, com o nosso coração grato por mais um material importantíssimo ao nosso crescimento espiritual, as lições que a Tua misericórdia, através de inúmeros recursos,
coloca em nossas mãos, ao nosso alcance, para que possamos nos fortalecer. Mas queremos também, Senhor, compartilhar a boa nova conforme a nossa possibilidade, conforme aquilo que nós temos condições de oferecer àqueles irmãos que se aproximam de nós. Por isso nós te pedimos, nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos manter as nossas vibrações, a nossa ligação com essa espiritualidade amiga, com esses mentores espirituais, trabalhadores da tua seara. Mestre Divino, tua paz, o teu amor, nos envolva a todos. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos, nós queremos aproveitar, como nós sabemos, é um estudo que não precisamos ter pressa. Não é verdade? Estamos procurando analisar esse conteúdo, refletir e procurar trocar ideias. Por isso eu quero deixar bem à vontade aos amigos, aos irmãos, aos companheiros trabalhadores da seara da doutrina espírita, que possa também trazer suas ideias, seus comentários. Nós estamos utilizando um programa que é o OBS. E então nesse programa não aparece o chat, o diálogo entre os assistentes, né? Os que estão assistindo a live. Mas eu deixei ali programado na minha página para que nós possamos acompanhar. Eu acredito que vai dar certo. Estão percebendo como é que é a minha dificuldade? Eu ainda não tenho experiência, então eu coloquei ali o meu celular, já deixando com a visualização do comentário do chat. Se vocês quiserem trazer alguma ideia ou questionar alguma coisa para nós trocarmos ideias, que é o objetivo nosso. Sempre em nossos estudos nós procuramos trocar experiências, porque muitos de nós participamos de estudos, de orientações nas casas espíritas, já participamos de grandes palestras, de grandes palestrantes. Então nós trazemos algo que nós possamos ter essa permuta de conhecimento, né? Que é o que vai fazer com que nós possamos aproveitar mais esse conteúdo. Sem pressa, nós vamos aos poucos refletindo e absorvendo aquilo que está no nosso alcance. Não é assim? E então já vou agradecer de início a nossa irmã, nossa querida Emilce, que está sempre nos dando essa força aí. Muita gratidão, Emilce. Nós estamos felizes com a sua presença, assim como também nosso mano Vicente Paulo, a Ângela Urbano, Toninho Caburé. E então todos nós vamos procurar analisar essas orientações, porque é um material numa didática, num esquema extraordinário, muito fácil para nós acompanharmos. E lembrando que nós estamos no primeiro livro e agora ainda não saímos da introdução. O tema 1, que é esse que nós ainda não terminamos, começamos a semana passada. Estamos na introdução. E a partir do tema 2 irá se desenvolver outras ideias, vai desenvolver mais o raciocínio das lições, da forma com que nós vamos explorar, procurar analisar o conteúdo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Especificamente, o Novo Testamento, porque são 27 livros que compõem o Novo Testamento. É assim? E então vai ser uma jornada extraordinária para todos nós. Esperamos que todos nós possamos tirar bastante proveito de tudo isso aí. Né? Então, sem mais delongas,
vamos ao material que nós temos à nossa disposição. Nós paramos nesta parte que está no começo do parágrafo. O maior desafio enfrentado por todos nós, habitantes do planeta, é, sem dúvida, nos libertarmos das imperfeições morais e das ideologias materialistas, que são disseminadas por toda parte. Chegamos a uma encruzilhada existencial que, para ascendermos a planos superiores, necessitamos resgatar os valores da moral e da ética. Neste sentido, o Evangelho de Jesus é o código moral por excelência, porque trata da lei de amor, cujos preceitos nos orientam como deve a criatura humana se conduzir no bem, em qualquer tempo, situação ou contexto. Não tenhamos dúvidas. Jesus, o governador do planeta Terra, será conhecido e amado por todos, cedo ou tarde. Então, neste parágrafo, nós estamos percebendo que esse desafio é para todos aqueles que estão habitando o planeta. Atualmente, é aproximadamente 8 bilhões de habitantes. E então, esse enfrentamento é de todos nós, porque nós estamos nessa casa planetária que está de acordo com a nossa evolução espiritual, aonde a misericórdia divina nos permitiu procurar o trabalho que vai nos ajudar a nossa evolução, o nosso aprimoramento espiritual. E então, esse desafio, como estamos vendo aí, é nos libertarmos das imperfeições morais e das ideologias materialistas. Em todo o Evangelho de Jesus, em qualquer parte que nós formos buscar ensinamento, temos como meta essa libertação das imperfeições morais que nós trazemos conosco. Não é? Todos nós que estamos aqui na presente existência, trazemos essa necessidade de nos aperfeiçoar moralmente. E então, para nos libertar dessas imperfeições, temos que trabalhar conosco, além do nosso conhecimento próprio, essas ideologias materialistas. Porque tudo o que está nos ligando de forma intensa à materialidade chega a ser um obstáculo para que nós possamos nos espiritualizar, quando estamos aos extremos desse apego às coisas da matéria. Então, são ideologias que não nos deixam vislumbrar o que está na essência do espírito imortal que nós somos. É aí que nós precisamos de ter bastante sensibilidade e procurar nos conhecer melhor. Em todas as passagens do Evangelho, algo
daquele conteúdo, daquela essência do Evangelho, vai movimentar uma necessidade no nosso mundo íntimo. Quando Jesus fala, por exemplo, do amor ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem, amar a todos indistintamente, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, não é? Tolerância para com o próximo. Então são vários valores morais que às vezes nós ainda trazemos dificuldade para exercitarmos. Mas nós precisamos de colocar mão no trabalho. O trabalho em favor do próximo é o melhor meio de nós buscarmos esse aprimoramento aí. Porque aí nós vamos deixar o nosso egoísmo de lado, o nosso orgulho, as nossas ilusões, porque estamos procurando fazer o melhor em favor do próximo. É isso que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. E então, nós chegamos a essa encruzilhada, como ele está dizendo aí para nós. Por que uma encruzilhada existencial? Já estamos num patamar de maturidade espiritual que já temos responsabilidade sobre as nossas próprias decisões do que está acontecendo e do que está para acontecer no cenário mundial. Todos nós, de alguma forma, influenciamos nas consequências desse cenário que o planeta está se envolvendo. Não é? E então, para que nós possamos ascender a esses planos superiores de conhecimento, de percepção espiritual, nós temos que resgatar. Olha a importância dessas palavras aí. Resgatar valores da moral e da ética, que vai nos garantir a segurança, a estabilidade, a certeza de onde nós iremos chegar com esse exercício na busca por esses valores morais e éticos. Vamos só fazer uma pequena observação desta expressão que é a moral e a ética. Toda imperfeição moral, qualquer que seja ela, não é? Nos afasta de nossa felicidade, porque algo vai nos incomodar, a nossa consciência vai nos chamar a atenção, porque aquilo não está de acordo com as leis divinas. Não é isso? Nós, quando falamos em consciência e leis divinas, lembramos daquela questão que está no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta à espiritualidade maior: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde: na consciência. E então essa felicidade só pode ser mais abrangente quando nós trabalhamos essas imperfeições morais. É assim? O apego e o cultivo dos excessos na materialidade são entraves na marcha evolutiva. Por quê? Esse apego, quando nós estamos muito voltados somente para os sentidos materiais e deixamos de lado a nossa essência espiritual, a nossa mente, o nosso ser, vai criar somente o interesse pelas coisas da matéria. E então são entraves, porque o nosso objetivo é evoluir. Nós não estamos aqui a passeio, não é assim? Nós não estamos aqui para gozar a vida, desfrutar das benesses que Deus nos colocou e somente aproveitar o máximo, porque aí nós estaremos só cultivando o materialismo, a materialidade. Precisamos de desenvolver os sentidos da moral cristã, que é a nossa essência espiritual. Nós temos em algumas obras da doutrina espírita nos mostrando que nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus e herdeiros de Deus. E então,
para que nós possamos aproveitar bem, nós não podemos ficar apegados a essas coisas materiais. São um material didático. Aquele material que vai nos favorecer a experiência, o exercício, não é? Para nós ter conhecimento. Se nós não colocarmos em ação o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, nós vamos estacionar. Não vamos sair daquele patamar de conhecimentos, né? Então, significa deixar para trás a influência que os arrastamentos grosseiros do mundo físico, né? Esses arrastamentos nós temos que deixar para trás. Usar, mas não abusar. Nós precisamos do mundo material. Estamos inseridos nesse mundo material. Mas nós temos que colocar em ação tudo aquilo que nós já adquirimos de verdade, de conhecimento, né? E então é um material didático para o nosso aprendizado que Deus nos coloca. Como nós vemos também em lições da doutrina espírita, que o objetivo da reencarnação é a nossa evolução. Sem a reencarnação, nós não temos condições de evoluir. Vamos permanecer estacionados. Podemos sim até evoluir espiritualmente. Como nós sabemos, temos grandes oportunidades de aprendizado no plano espiritual. Mas é preciso nós colocar em prova tudo aquilo que nós aprendemos, para nós fazermos a prova, né, de consistência daquilo que nós já estamos bem arregimentados no nosso mundo íntimo. Não é assim? E então, neste sentido, o Evangelho de Jesus é o código moral por excelência, porque trata da lei de amor, cujos preceitos orientam como deve a criatura humana conduzir no bem, se conduzir no bem, em qualquer situação ou contexto. E então é o que nós estamos tendo a certeza, a cada lição que a doutrina nos oferece, a certeza nossa é essa aí, né? Esse Evangelho de Jesus é o código moral que nós estamos procurando entender, porque é um código muito profundo, relativo ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento mental, intelectual e espiritual. Nós então vamos tirar aquela essência conforme nós necessitamos. Daqui mais algum tempo, as nossas necessidades serão outras, né? E então é isso. E como nós estamos vendo aí, eu acho que para quem segue uma escola religiosa, para quem já teve informação do Evangelho de Jesus, estudo do Evangelho de Jesus, não tem dúvida de que Jesus é o governador do planeta Terra. E ele será conhecido por todos, mais cedo ou mais tarde, né? Não temos como nós não deixar de... Não temos como nós não reconhecer essa verdade. É assim? E aqui nós estamos vendo esta frase que foi trazida pelo Espírito Alcione, que está no livro Renúncia. Então ele está no rodapé aí, mostrando que é o tema 1 que nós estamos estudando, e tem esta mensagem aqui como título: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É assim que nós vamos nos aprimorar, evoluir e não parar. Sempre novas perspectivas, sempre novos horizontes nós encontraremos quando nos dedicamos com esse objetivo de conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, tudo bem até aí?
Se tiver alguma coisa que às vezes nós estamos colocando aqui ficar em dúvida, se tiver alguma coisa que não está em conexão com o que vocês têm visto aí nas palestras, nos estudos espíritas, pode ficar à vontade. Nosso objetivo aqui não é querer apresentar-se como professor, não. Nós estamos estudando juntos. Nós também temos as nossas deficiências, as nossas limitações. E pode ser que chegue algum momento que nós venhamos a dar um vacilo, sem perceber, podemos entrar em erro na nossa comunicação. E então quero deixar bem à vontade todos vocês. Pode ser assim? Continuando. Importa reconhecer que o programa O Evangelho Redivivo disponibiliza de forma simples e despretensiosa condições para nos transformarmos em pessoas melhores. Sendo assim, o estudo não deve ser realizado de forma rápida e superficial. Exige leituras atentas, detidas reflexões intelecto-morais, a fim de que possamos nos libertar das interpretações literais atávicas que ainda se encontram enraizadas em nosso íntimo. E então nós estamos percebendo aí que nós temos que aprender a extrair o espírito da letra, procurando na essência de cada frase de Jesus e dos acontecimentos da vida de Jesus, aquilo que vai nos favorecer a compreensão para o nosso aperfeiçoamento. Então, para nós nos libertar dessas interpretações literais, por quê? Existem muitas passagens que são sentido figurado, em que Jesus traz aquele ensinamento. As parábolas, por exemplo, são histórias contadas que na época Jesus trazia essas parábolas. A cultura do povo judeu já trazia como forma de ensinamento as histórias, que são as parábolas. Para dessas parábolas extrair aquela essência do conteúdo que vai favorecer o espírito de quem está buscando luz, discernimento naquele ensinamento, naquela lição. E então é preciso que nós possamos nos libertar dessas interpretações, que não são favoráveis. Vamos estacionar só no pé da letra, não é? E não extraímos a essência para nós. E então, continuando, para tanto, faz-se necessário um esforço de sermos envolvidos pelas vibrações amorosas do chamamento do Cristo, comprometendo-nos a colocá-las em prática na medida do possível. Olha que coisa maravilhosa nós estamos vendo aí. Para nós conseguirmos esse intento, nós temos que nos esforçar. Porque Jesus traz com muita clareza e todos nós compreendemos. Ele dizendo assim: vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos. E então nós paramos para analisar. Todos que estamos aqui no planeta Terra temos algo que está nos incomodando, nos oprimindo. Muitos estão sobrecarregados em conflitos, conflitos existenciais. E então nós precisamos de nos esforçar para nos envolver nessas vibrações amorosas,
que Jesus nos oferece, o Cristo planetário nos oferece. Né? Ele diz numa certa passagem do Evangelho: tudo que ligardes da terra aos céus será ligado dos céus à terra. E então, essa é a nossa condição. Não só na oração, mas em qualquer momento em que nós vamos analisar esse conteúdo, nós vamos elevar as nossas vibrações para que possamos perceber esta mensagem do Evangelho. Não é? E então, temos uma afirmação aí de Emmanuel, se não me engano é de Emmanuel. Estejamos conscientes de que o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Se não me engano, vou consultar aqui. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica. Olha que importância disso aí. Não para nós fazer uma exposição em teorias, né? Filosofando apenas, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. E então, vamos só buscar aqui para nós ver de quem é essa afirmação aqui. Está no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, né? E psicografia de Chico Xavier. E então é o que nós estamos percebendo. A teoria é importante, mas nós temos que nos colocar na prática, procurando exercitar tudo aquilo que nós temos aprendido. E então Emmanuel diz aí, devia ser procurada a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica, né? Mas cada um de nós buscando o nosso aperfeiçoamento, desdobrando as edificações, quer dizer, reproduzindo na nossa condição do patamar em que nos encontramos a edificação que está nos oferecendo o nosso Mestre Divino. O terreno definitivo. Por quê? Depois que nós conquistarmos algum conhecimento, isso já fica gravado no nosso mundo íntimo. Não é? Então, será definitivo. Estaremos já em pleno domínio daquele conhecimento. Né? Aí é que nós depois deveremos ser convidados a colocar em prática. E é por isso que a vida nos oferece tantas situações, colocando em prova aquilo que nós já aprendemos. Não é assim? Continuando. A missão de Jesus é encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Ensina o Espiritismo, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Foi por isso que ele disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha só o conteúdo que nós estamos percebendo aí. Isso aí é uma frase de Allan Kardec que está na Gênese. Deixa eu confirmar aqui. Kardec, a Gênese. E então, nós estamos vendo essa confirmação que Jesus teve essa missão, transmitir, melhor dizendo, né? Que até hoje nós estamos recebendo
essas lições, a missão de Jesus continua desde quando ele começou até hoje, né? Para transmitir a nós. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção, sempre nós temos trazido esse comentário. Quando nas obras básicas Allan Kardec se refere aos homens, quando Allan Kardec se refere aos homens, ele está se referindo à humanidade, não só ao gênero masculino, né? E então é importante nós percebermos toda missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus é de nosso Senhor Jesus Cristo. E então só a doutrina de Jesus tem essa pureza, é capaz de nos levar a esse patamar de conhecimento, né? Exprimindo o pensamento do Pai, quando ele dizia: eu e o Pai somos um. Muitos têm interpretado isso ao pé da letra. Muitas escolas religiosas levam isso de uma forma dizendo que Jesus é Deus, né? Nós, na doutrina espírita, entendemos que Jesus é Filho de Deus. E quando Jesus traz essa frase, eu e o Pai somos um, porque ele estava imbuído, ele estava com o pensamento de Deus, exprimindo o pensamento de Deus. É o médium de Deus, né? E então foi isso que Jesus trouxe nessa frase. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, nós temos aí mais uma certeza, que nós estamos vendo no cenário do mundo aí tantas atrocidades, tantas barbaridades, tantos exageros, né, dos poderes, de conhecimento, de riqueza e de tudo. Está tudo vindo à tona. O noticiário está fervilhando de notícias que nos deixam até um certo ponto decepcionados com o ser humano, né, com a família humana. Mas olha a afirmação de Jesus. Tudo que não foi plantado por amor, que o amor é a expressão de Deus em nossas vidas, será arrancado. Tudo que está nos apartando da nossa essência espiritual de filhos de Deus será arrancado, cedo ou tarde. Deus não tem pressa, mas as leis vêm nos cobrar na hora certa aquilo que é de competência nossa, para que nós possamos procurar na nossa evolução. Em qualquer estágio evolutivo que nós estejamos, né? Sempre nós vamos encontrar situações que as próprias leis divinas colocam à nossa frente, à nossa porta, para movimentar aquilo que nós já conhecemos e exercitar o nosso livre-arbítrio. Mais cedo ou mais tarde, então, nós temos que analisar. Puxa, isso aqui não está de acordo com as leis de Deus. Minha consciência está me falando que isso aqui não vai ser bom para mim. Não está sendo bom para mim. Então, é fatal isso aí. Pode demorar séculos às vezes. Que nós sabemos, né? Vemos nas obras de André Luiz que existem espíritos renitentes, cristalizados. E então, às vezes fica séculos trazendo consigo essas plantas que o Pai não plantou. São tudo que é contrário à lei divina, o Pai não plantou. É assim? Então vamos continuar. O estudo do Evangelho, interpretado à luz do Espiritismo, que é a trilha de aprendizado que optamos por seguir na atual existência, deve preferencialmente ser realizado de forma regular, sequencial, para não perdermos o concatenamento das ideias explícitas e implícitas presentes nas orientações messiânicas, né? Então vamos fazer só fazer um grifo aqui, porque
de forma, deve ser, isso aqui é uma coisa muito importante, estudar o Evangelho, as lições, de forma sequencial, né? Para nós ligarmos as ideias e os fatos e procurar manter, né, neste ritmo de sequência, né? Sequencial, regular, quer dizer, procurar um determinado dia, determinada hora, igual nós estamos fazendo aqui, né? Definir um dia e um horário para que nós possamos estar ligados nesta essência dos ensinamentos e dar sequência no desenvolvimento dessas ideias, para não perdermos o concatenamento das ideias, né? Quer dizer, as ideias vão se sobrepondo umas às outras de acordo com aquilo que nós já compreendemos. À medida que nós vamos adentrando nesses conhecimentos, vamos tendo condições de, na união de todas as lições, perceber no conjunto aquilo que vai ser proveitoso, não é? Ele diz aí, explícitas e implícitas. São dois sentidos, porque temos as expressões explícitas que estão trazendo especificamente, né? Vamos fazer uma comparação, o meu modo de entender. Ame ao próximo como a ti mesmo. Né? Implícitas, quando nós temos que buscar interiorizar aquilo que no contexto está trazendo de forma subliminar a mensagem daquele contexto. E então tem coisas que são para nós fazer a interpretação, e tem coisas que já tá, frases que já estão explícitas, claramente expostas. Não é assim? Eu entendi nesse sentido aí, né? Se eu tiver errado e alguém quiser trazer a sua visão sobre essa expressão aí, explícitas e implícitas, pode ficar à vontade, viu? Continuando, o Espiritismo sem Evangelho. Olha aí a importância de nós percebermos o que é a doutrina espírita. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza. Olha que interessante. Mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. É muito importante nós refletir isso aí. Não existe espiritismo, na verdade, sem o Evangelho. Né? Por isso, quando nós vamos fazer um estudo, uma palestra, nós falarmos de espiritismo, não podemos deixar de citar o Evangelho e a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Tem que se destacar a figura do Mestre, deve-se destacar a figura das bases doutrinárias trazidas por Allan Kardec. Assim? Porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Não existe, não tem como nós pararmos para falar assim, não, isso aqui não tem a ver com o Evangelho. Não existe ponto algum nos ensinamentos da doutrina espírita que esteja fora dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não é? E então, sem isso aí, estará destinado a modificar-se ou desaparecer, da mesma forma que as outras coisas transitórias. Não é? Porque é uma planta que o Pai não plantou. Concorda? Uma planta que o Pai Celestial não plantou. Não está dentro do ensinamento de Jesus. E continua, o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus, pode ser um cientista, pode ser um filósofo,
com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Gente, que profundidade que é isso aí, né? Então nós estamos tendo essa certeza. Isso aí é o que em todos os estudos que se desdobra das bases doutrinárias, nós percebemos isso aí, né? Isso está também no livro Consolador, que é ditado por Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E então precisamos de analisar o espírita, que não cogitou da sua própria iluminação. Pode ser em qualquer patamar de conhecimento intelectual que ele se encontre. Nos momentos das provações, das experiências, dos abalos emocionais, é que nós vamos sentir a falta desta segurança que o Evangelho de Jesus traz para nós, né? Então, precisamos de procurar mesmo nos fortalecer nesse sentido, nos iluminar com esses ensinamentos. Só o sentimento divino da fé. Jesus tem várias passagens que ele trata desse poder da fé, né? Então, é para nós o objetivo de nós conhecermos as mensagens de Jesus e trazer essa luz para o nosso mundo íntimo, para que nós possamos, no momento das tribulações, lembrar das palavras de Jesus, né? Não se turbe vosso coração. Jesus diz assim: não se turbe vosso coração, não se arreceie. Eu estarei convosco até o fim. Em qualquer situação da nossa experiência física, Jesus está presente. Esses missionários, os anjos da guarda, os espíritos protetores, mentores espirituais, sempre estarão conosco, se nós estivermos buscando a nossa iluminação com Cristo. Não é assim? E então, é para nós um motivo de alegria sabermos que temos esse porto seguro. Temos ao nosso alcance a possibilidade de estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra. Qual é o nosso objetivo e para onde nós iremos. Porque é transitória a existência física. E o que vai permanecer é a vida de espírito imortal. Não é isso? E então traz uma pergunta para se refletir. A pergunta que poderia ser feita é esta: por que estudar o Evangelho segundo as orientações espíritas? Porque nós sabemos, existem vários intérpretes do Evangelho, exegetas, né? Então, eles interpretam o Evangelho de Jesus da forma com que eles aprenderam, né? Os teólogos, cada um tem a sua forma de interpretar. E então, por que nós deveremos interpretar as orientações, as interpretações de acordo com as orientações espíritas? E a resposta é simples, porque nós somos espíritas. Nós abraçamos essa doutrina, a maioria de nós fomos despertados por essa luz, por alguma situação que era um enigma na nossa vida. E nós não conseguíamos sair daquela situação, não é? De dificuldade, de sofrimento, de dor, de angústia. A maioria de nós foi através disso aí. E então somente a doutrina espírita faz luz, tanto no passado quanto no presente, e mostrando para nós o futuro que nos espera, né? E então esta é a nossa condição, ó.
devemos respeitar. Isso é importante. Nós não podemos criar polêmicas com pessoas que não estão estudando a doutrina, a interpretação diferente da nossa. Né? Porque mesmo dentro das interpretações dos próprios estudantes da doutrina espírita, existem, né, algumas polêmicas, mas nós temos que respeitar todas. Né? Respeitar outras interpretações preconizadas pelas diferentes escolas. Mas na casa espírita se estuda o espiritismo. E como espíritas, sabemos que a doutrina espírita atende à promessa do Cristo, registrada pelo apóstolo e evangelista João, em 2 momentos. E então nós estamos tendo a certeza, à medida que nós estamos estudando e conhecendo a doutrina, esta certeza nós trazemos conosco. Né? Porque a doutrina espírita atende a essas promessas. O que Jesus diz? Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, que do grego significa, traduzida a etimologia parácletos, o mediador, o defensor, o consolador. Aquele que está ao lado, que intercede para convosco, para que interceda, isso aí agora já a frase de Jesus, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Está em João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Nós vamos ler somente a frase de Jesus. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Né? E a outra afirmativa de Jesus. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Muito claro isso aí, né? Esse Paráclito, esse mediador, esse consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai vai enviar. Isso está em João capítulo 14, versículo 16. Vos ensinará tudo, porque tem coisas que Jesus trouxe e não tinha condições de falar abertamente para o povo, que naquela época não tinha maturidade para perceber o que Jesus estava dizendo. Então, por isso, ele se limitou a trazer os ensinamentos de forma alegórica. E então, Jesus diz, e vos recordará tudo o que eu vos disse. Gente, nós vamos fazer uma pausa nesse estudo novamente. Temos mais outro material aqui pela frente, né? Graças a Deus tem muita coisa para nós rever. E então a semana que vem continuaremos com essa passagem do Evangelho, essas 2 passagens aí. É assim? E então, alguns minutinhos com a palavra livre, franca, como nós dizemos, né? Aqueles que quiserem trazer suas colocações, suas ideias, pode ficar à vontade, porque nós estamos aqui justamente lendo, fazendo esse estudo daquilo que está... E outra coisa, quero aproveitar enquanto eu estou lembrando, que às vezes a gente esquece, né? Quem desejar pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira, que esse material está lá. Evangelho Redivivo, certo? Em PDF. Tem o livro físico, tem pessoas que
se dão muito bem com o livro físico, acham melhor, é importante, muito importante. Né? Se nós tivermos condições, inclusive, de adquirir o livro físico, é importante porque esse dinheiro é revertido para as obras do movimento espírita, a sustentação da Federação Espírita Brasileira. Concorda? Então, se nós tivermos oportunidade e condições, vamos adquirir esse livro. Né? E não só este. Vamos fazer esta outra observação, porque todas as obras, muitas obras, estão dispostas, estão disponibilizadas na internet, em forma de PDF, fazendo download. Existem inúmeras obras, mas o movimento espírita depende de alguma arrecadação para se sustentar. Não é? E então, assim, se a pessoa, não, eu prefiro o PDF, prefiro esse material que é mais fácil de eu lidar aqui no computador, no celular, no tablet, não tem problema. Se a pessoa está bem intencionada e quer ajudar o movimento espírita, faça uma doação às entidades que disponibilizam esses recursos para nós. Isso é uma importância muito grande para o próprio movimento, porque isso vai trazer uma sequência, né? Um dinamismo nesse movimento da doutrina espírita. Concorda? E então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos finalizar. Com muita gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, a esses amigos espirituais, os mentores, anjos guardiães. Esse sentimento de gratidão deve estar sempre presente, sempre conosco, porque são dádivas maravilhosas para nós mesmos. O bem-estar que nós sentimos quando nós assimilamos uma verdade ou verdades, né, como esta, que está trazendo para nós essas lições. Não é? E então queremos agradecer mais uma vez a participação de todos, as mensagens que chegaram até nós, a assistência, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine, abençoe a todos, em cada lar, em cada ambiente de trabalho que se encontra, a você, internauta, que no momento oportuno irá acessar a nossa página no Facebook. Estaremos também fazendo a postagem desse vídeo no YouTube. Temos 2 canais no YouTube, que é SEAC Pinuí. Então, se digitar lá, @SEAC, com S, SEAC Pinuí, vocês vão ver a nossa página no YouTube. E nós vamos postar o vídeo lá. Certo? Tem outro canal também, que é o meu canal particular, Nivaldo Soares, e alguns conteúdos que está no Kardec eu também posto na minha página particular. Certo? E esse é um deles que eu quero colocar à disposição lá. Tá joia? E então nós vamos finalizar agora, fazendo as nossas vibrações, lembrando que existem muitas pessoas carentes de oração, de vibrações, de harmonia espiritual. E talvez nós possamos lembrar dessas pessoas no momento da prece, na certeza de que os bons espíritos irão direcionar energias positivas, benéficas, o remédio espiritual que aquela pessoa ou aquele irmão desencarnado está precisando, não é? Então, elevando nossos pensamentos, confiantes, Senhor Jesus, estamos finalizando esses momentos de aprendizado, momento de busca para o nosso esclarecimento,
para o nosso aprimoramento. Queremos agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esses recursos, a possibilidade de estarmos aqui nesta plataforma, comunicando com os nossos irmãos, pedindo, Senhor Jesus, que abençoe nossos lares, nossas famílias, abençoe nossos irmãos que estão envolvidos em nosso pensamento, em nosso sentimento, familiares, entes queridos, especialmente aqueles que passam por dificuldade com a saúde. Que essas falanges socorristas, em Teu nome, possam levar o conforto, a paz, a esperança. Divino amigo, encerramos aqui mais este encontro, com muita gratidão, pedindo que essa paz possa permanecer em nossos corações. E lembrando Tuas palavras, queremos aqui encerrar este comunicado com estas palavras para que possamos estar revigorados. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, não se receie, eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas e paz, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus. Muita paz a todos, gratidão pela companhia, por esses momentos de luz que nós criamos em torno de nós. Gratidão a todos.